Sejam bem-vindos. Neste momento vamos estudar sobre o livro de Tito, sua relevância para a igreja de hoje. Vamos começar com Tito, capítulo 1, versículo 1, 2a e versículo 4. Amém? Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade, na esperança da vida eterna. A Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Colocamos como tema, ninguém é tão alguém que não precise de ninguém. Para trazer à tona a questão da colaboração uns com os outros. Vivemos em tempo de pandemia e agora torna-se evidente mais do que nunca, é mistério de que nós não somos uma ilha, não podemos viver sozinhos. E a sociedade clama por cooperação, mesmo havendo vozes distantes. A igreja deve ser o exemplo disso. E nada melhor do que gastarmos tempo com o apóstolo Paulo, que creu e doou-se pelo Evangelho, pela causa do Senhor Jesus. Ele deu instruções nesta carta sobre a verdade do Evangelho, sobre o viver comum na igreja, na família e no mundo. Essa é a relevância. E o escopo da carta fala sobre as obras como resultado da fé no cotidiano. Em primeiro lugar, nós gostaríamos de colocar que o apóstolo Paulo é o autor da epístola, segundo a tradição judaica, e é o mentor de Tito. Ele nasceu na cidade de Tarso, em Atos capítulo 9, versículo 11, nos primeiros anos da era cristã. No tempo de Estevão, Saulo, como ele era chamado anteriormente, era jovem. Nós vemos isso em Atos capítulo 7, versículo 58. Ele colaborou com a morte de Estevão. Era um homem instruído, aos pés de Gamaliel, Atos 22, 3. Fariseu, Atos 23, 6. Da tribo de Benjamim, conforme Filipenses capítulo 3, versículo 5, e perseguidor dos cristãos, antes de converter-se ao Evangelho, Atos capítulo 8, versículo 1. Saulo de Tarso, ele converteu seu cristianismo na estrada de Damasco, quando estava à procura de cristãos para persegui-los, maltratá-los. É Atos capítulo 9. A estrada de Damasco veio a se tornar um provérbio, que é um exemplo de transformação súbita, imediata, inclusive de caráter. Em Gálatas capítulo 1, versículos 11 a 15 fala sobre isso. Também queremos destacar que o judaísmo nos dias do apóstolo Paulo constituía-se não uma religião como nós vemos e percebemos hoje, mas era um conjunto de atividades da vida comum, relacionadas com a divindade, inclusive com a política, mas tudo voltado para a questão da divindade. Era uma cultura unida. Paulo, para fazer aquilo para o que ele foi comissionado pelo Senhor Jesus, ele montou uma rede de colaboradores. É preciso entender isso. A gente não consegue fazer coisas relevantes sozinho. Como começou isso? Talvez tenha começado pela empatia de Barnabé. O Evangelho tendo se expandido por causa da perseguição, tomou-se conhecimento na igreja de Jerusalém, que a cidade de Antioquia, muitos estavam se convertendo. Então mandaram Barnabé, um dos apóstolos, para estar lá com eles.
e verificar como é que estava e o que estava acontecendo em Antioquia. Barnabé foi. Chegando lá, percebendo e vendo o que o Senhor estava fazendo no meio dos gentios. Gentios são as outras nações que não pertencem a Israel. Povos, né? Fora das extremidades de Israel. Barnabé se encaminhou para Tarso, a cidade de Saulo, e trouxe. Atos capítulo 13, esse texto vamos ler, tá bom? Atos capítulo 13, versículos 1, 2 e 3 diz assim: E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo as mãos sobre eles, os despediram. Depois de um tempo em que Barnabé e Saulo ministravam na igreja de Antioquia, eles foram enviados à evangelização dos gentios, comissionados pelo Espírito Santo. Durante as viagens missionárias, Paulo montou uma rede de colaboradores. No início, a dupla era ele e Barnabé. E Barnabé levou João Marcos consigo. João Marcos deixou a dupla missionária. E Paulo, antes da segunda viagem, precisou, junto com Barnabé e a igreja de Jerusalém, resolver uma questão sobre os ritos judaicos nas igrejas gentílicas. Foi o primeiro concílio da igreja primitiva, Atos capítulo 15. As resoluções da igreja em Jerusalém, em comum acordo com Paulo e Barnabé, foram enviadas à igreja de Antioquia por meio de uma carta, e junto com ela veio Silas, um representante da igreja de Jerusalém. Silas veio a se tornar o companheiro de Paulo na segunda viagem missionária. Durante a segunda viagem missionária, Paulo conheceu Timóteo, filho de uma judia crente e de um pai gentil, né? Que não pertenceu aos arraiais de Israel. E isso está em Atos capítulo 16, versículo 2 e 3a. Já em Filipenses 24, nós vemos Lucas, o autor do quarto evangelho e do livro de Atos dos Apóstolos, como cooperador de Paulo. Em Colossenses 4 e 14, ele é chamado como médico amado. E em Atos 16, versículo 10, ele já se inclui no relato bíblico. Lucas, no seu primeiro tratado, o Evangelho, ele diz que fez uma pesquisa com testemunhas oculares daquilo que Jesus fez e registrou no seu Evangelho. Agora, no livro de Atos, não se trata simplesmente de um apanhado histórico, baseado em testemunhas fidedignas. Agora ele é testemunho ocular das coisas que estão acontecendo. Faz parte da equipe de Paulo. Em 2 Timóteo 4 e 11 ele é citado. Já na prisão, quando Paulo está na prisão de Roma, já o último livro a ser escrito, no governo já de Nero, Paulo está na prisão de Roma e Lucas está lhe dando assistência. Tíquico, em Atos 24, é citado entre outros colaboradores. E Tito, na carta que leva o seu nome, em 2 Coríntios 2, 13, 7 e 6, o versículo 13. Em 2 Coríntios, Tito é citado 9 vezes. Então é preciso perceber, e o apóstolo entendia isso, que ele não ia conseguir fazer a obra sozinho. Ele era apóstolo dos gentios e não de um lugar específico. E ele precisava de pessoas para entrar em contato com as igrejas, para ajudá-lo, ficar um tempo, tirar as dúvidas, enviar epístolas, companheiros
que entendessem a fé como ele, dignos de confiança, e colaborassem com a causa do Evangelho. Nós não conseguimos fazer as coisas sozinhos. Tito mostrou-se, em terceiro lugar, um colaborador fiel. Os seus pais eram gregos, está lá em Gálatas, capítulo 2, versículo 3. A sua conversão, lá no livro de Tito, fica claro que foi por intermédio do apóstolo Paulo. Talvez ele fosse residente da cidade de Antioquia, provavelmente. O livro de Atos não faz nenhuma menção de Tito, nenhuma. Contudo, ele é mencionado uma vez em Gálatas, como eu já disse, 9 vezes em 2 Coríntios, uma vez em 2 Timóteo, e na carta que leva o seu nome. Ele era muito influente, estava sempre envolvido. Ele esteve, Tito, com Paulo em Jerusalém, em Éfeso, na Macedônia. Ele levou notícias de Roma, de Paulo, para as cidades que haviam sido evangelizadas, inclusive epístolas. Ele era envolvido, estava sempre disponível quando era necessário. Nos problemas que Paulo teve na cidade de Corinto, Tito esteve particularmente envolvido, levando cartas e minimizando as dificuldades. Ele tinha maturidade para sanar os problemas. Ele tinha fibra, ele era vibrante, cheio de iniciativa, de talento. Um homem preparado pelo Senhor. Vamos ler 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 16 e 17, esse comentário sobre ele. 2 Coríntios 8, 16 e 17. Mas, graças a Deus, que pôs no coração de Tito a mesma solicitude por amor de vós, porque atendeu ao nosso apelo e, mostrando-se mais cuidadoso, partiu voluntariamente para vós outros. E com ele enviamos o irmão, cujo louvor no Evangelho está espalhado por todas as igrejas. Tito se prontificou. Ele fazia questão de estar envolvido na causa do Evangelho. Diante dessa experiência, desse envolvimento, ele foi encarregado de resolver os problemas na ilha de Creta. Como? Que problemas eram esses? Encorajar a liderança, orientar, para que a causa do Evangelho progredisse. A tradição afirma que Tito foi bem sucedido. Ele veio a se tornar o primeiro bispo de Creta, solteiro, e ele morreu na ilha aos 94 anos de idade. Então, nós estudamos até agora, entrando nos contextos, que, em primeiro lugar, que o autor da carta é o apóstolo Paulo, e ele é um mentor de Tito. Paulo percebeu que precisava de uma rede de colaboradores, porque ele não era apóstolo de um lugar só, mas dos gentios. E as igrejas que estavam sendo formadas a partir de novos convertidos, elas precisavam de assistência. Então ele montou uma rede de colaboradores. Nós não conseguimos fazer as coisas sozinhos. Tito veio a se tornar, filho na fé de Paulo, veio a se tornar um grande colaborador. E mostrou-se, Deus o preparou, um homem maduro, inclusive para resolver problemas difíceis. Agora ele está em Creta, com certeza com algumas dificuldades. O apóstolo manda a carta, é uma carta particular, é epístola, mas não é tão particular assim. Percebemos isso. Em virtude dos assuntos serem tratados de uma forma que
evidencia que deveria ser lida aquela carta para toda a igreja. E Tito foi aprovado. A tradição afirma isso. Mas vamos entender um pouco o ambiente. Creta, aquela ilha. Ela é uma ilha do mar Mediterrâneo, tem 260 quilômetros de comprimento, a maior de um grupo de ilhas, também chamada de Cafitor, já citado no Antigo Testamento. Deuteronômio 2:23 cita as ilhas de Creta como Cafitor, terra dos filisteus. É uma ilha grande, é um conjunto de ilhas, só que Creta é a maior. Ela é grande e populosa. 260 quilômetros, digamos assim, daqui a Canidé, 230, é um pouco mais. É uma ilha espaçosa. Ela é grande, ela é populosa. Em tempos remotos, ela era conhecida, a sua civilização, por sua sabedoria, inclusive das suas leis. Ela se destacava. Muitos judeus moravam na ilha de Creta. Em 141 a.C., os judeus já tinham obtido apoio político, que moravam em Creta, já tinham adquirido o apoio político de Roma. Ela se destacava, porém não se sabe o que aconteceu no reinado de César Augusto, 63 a.C. até 14 depois de Cristo. E os de Tito, eles eram bárbaros, toscos, vistos com uma certa aversão e até desprezo. Mas a história não deixa claro, nós não podemos asseverar o que aconteceu ali. Em Tito, capítulo 1, destaca esse detalhe, versículo 12, diz assim: foi mesmo dentre eles um seu profeta que diz: cretenses sempre mentirosas, feras terríveis, ventres preguiçosos, tal testemunho é exato. Era claro, era conhecido o comportamento indesejado dos cretenses. E agora eles estavam se convertendo ao Evangelho. Havia igrejas e elas precisavam ser cuidadas. Política e geograficamente, a ilha estava exposta a influências europeias ao norte, é no mar Mediterrâneo. Então, ao norte a Europa, ao sul é a África, a leste nós temos a Ásia. Então, ela estava exposta a influências europeias ao norte, ao sul, na África, Egito, a Líbia, Cirene. E as cidades eram autônomas, cada um cuidava do seu próprio quintal. Porém, quando havia dificuldades, invasões, questões políticas, guerra, elas se juntavam em prol de se defenderem. Daí surgiu a expressão sincretenses. E mais tarde veio da origem, essa palavra foi transferida transliterada, digamos assim, para o francês, e do francês deu a origem da palavra em português, sincretismo. Os ventos nas tempestades no mar, faziam com que os navios, a navegação do Mediterrâneo, obrigatoriamente parasse nas ilhas, especialmente em Creta, que era maior. E assim, eles eram vulneráveis às influências de toda aquela região. Lá estavam instalados cultos religiosos, várias filosofias, muitas linhas de pensamento. Lá era um ponto estratégico. E agora eles já haviam sido evangelizados e careciam de um acompanhamento pastoral. Como
eles foram evangelizados? Não se sabe ao certo como foram evangelizados. O que percebemos, em primeiro lugar, nós vemos citações desses povos que influenciavam Creta, especialmente da África, no dia do Pentecoste, e lá havia muitos judeus e judeus prosélitos. Vamos ler Atos capítulo 2, versículo 10. Diz assim o texto. Atos 2, 10. Sobre as pessoas que presenciaram o momento do Pentecoste, a descida do Espírito Santo. E como ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna, somos pardos, medas, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, norte da África, das regiões da Líbia, das imediações de Cirene e romanos que ali residem. Havia na cidade de Jerusalém, durante o momento da descida do Pentecoste, prosélitos do judaísmo. E eles presenciaram. Lá se deu o discurso de Pedro, dizendo que o que estava acontecendo era o cumprimento da profecia de Joel. E 3.000 almas se converteram. Então é possível que pessoas tenham se convertido, tenham vindo à fé por intermédio da pregação de Pedro naquele momento. Também precisamos perceber que nas viagens missionárias pelo mar Mediterrâneo, há a possibilidade de passagens, de se deter um pouco, mas não longo tempo. São passagens, pessoas terem se convertido. E Paulo era cuidadoso e sentia-se responsável pela evangelização dos gentios. Em Romanos, capítulo 15, versículo 20, vamos ao texto de Romanos. Diz assim, Paulo falando: esforçando-me deste modo por pregar o evangelho, não onde Cristo já for anunciado, para edificar sobre fundamento alheio. Ele está dizendo que evangelizava, trazia o evangelho, o conhecimento do evangelho em território que ainda não havia sido pregado o evangelho. Contudo, havia um cuidado com as igrejas recém-formadas. Nós vemos isso em Romanos capítulo 1, versículo 10. Ele fala sobre isso. Ele diz: em todas as minhas orações, suplicando que em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos, porque muito desejo ver-vos. A igreja de Roma não foi evangelizada por apóstolo Paulo, não que a gente possa asseverar, mas ele escreveu uma epístola para a igreja em Roma. E compreendemos o seu cuidado, e ele declara na carta, para com todos os gentios. Mesmo que ele tivesse o cuidado de levar o evangelho em terras que não era conhecido ainda, ele cuidava de colocar as raízes, ver como as igrejas recém-formadas estavam no mundo gentílico. Então esse cuidado, ele se estende também à ilha de Creta. E por isso Tito está sendo comissionado para lá. Amém. A igreja de Creta, ela estava rodeada de perigosas heresias. O que é uma heresia? É uma negação da verdade ou uma distorção dela. Meia verdade, meia mentira. Lembre-se, eles eram vulneráveis. Foi daí que surgiu a palavra sincretismo.
A epístola, ela vai associar a doutrina, o pilar do evangelho ao dever. E a teologia, o conhecimento de Deus, à vida prática. Em meio a essa comunidade e o mundo. Então, é um assunto muito relevante. E tendo em vista a fama dos cretenses, as dificuldades, a sua vulnerabilidade a influências externas, eles precisavam de um discipulado sólido. A igreja contemporânea, nos nossos dias, ela está desenvolvendo uma aversão à doutrina, aos ensinamentos, aos pilares do evangelho. As pessoas não sabem mais discernir as coisas. E uma aversão também à comunhão. Os relacionamentos são superficiais. Muitas vezes se resume a uma visita a algum templo aos domingos, ouvir sobre Deus, amenizar o sofrimento da alma, procurar esperança. É importante, nós precisamos, mas carece de profundidade. Nós carecemos de profundidade, tanto nas questões da compreensão da fé doutrinária, como nos relacionamentos. O evangelho precisa dito. Tito, ele acaba sendo um manual de relacionamento humano. A necessidade que nós temos e a necessidade que ele já tinha naqueles dias. Ele é firme na doutrina, os pontos cruciais do evangelho. É zeloso com a disciplina, a questão da santidade. E ele fala da sensibilidade às pessoas. Lembra que os cretenses tornaram-se toscos e cruéis? O apóstolo vai cuidar disso. E a epístola trata sobre isso. A gente precisa entender que nós não conseguimos fazer muitas coisas sozinhos. Nem mesmo a parte das outras pessoas. Jesus disse que sem mim nada podeis fazer. Nós precisamos do Senhor, isso é taxativo, é claro. Porém, também precisamos uns dos outros. Há essa compreensão no apóstolo Paulo. Talvez tenha começado a sua compreensão com Barnabé. Há uma rede de colaboradores. Os cretenses precisam de ajuda. O evangelho precisa ser solidificado. A ameaça do sincretismo, das influências externas. Nós somos vulneráveis. Nós precisamos do Senhor e precisamos uns dos outros. Precisamos que a nossa teologia reflita no nosso dia a dia, no cotidiano. Porque se não há vida na nossa existência, se as pessoas não percebem vitalidade, a presença de Deus em nós, não há credibilidade. Em Tito, capítulo 2, vamos ler esse texto. Versículo 15, diz assim: dize estas coisas, exorta e repreende também com toda a autoridade. Ninguém te despreze. É muito claro a necessidade. E o apóstolo enfatiza. No capítulo 3, no versículo 8, ele diz assim: fiel é esta palavra. E quero que, no tocante a estas coisas, faças afirmação confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Aqui temos a introdução da epístola de Paulo a Tito e é muito relevante para os nossos dias. Vamos orar ao Senhor, nos colocar na sua presença, pedir que Ele nos ensine o significado dessas coisas e nos dê da sua graça. Nós precisamos do Senhor. Amém? Que Ele ilumine as nossas mentes para a gente compreender a vida cristã no dia a dia e o mundo possa perceber a luz do Evangelho
no nosso ser. Nós refletimos, somos chamados a refletir a glória de Cristo. Amém? Vamos orar. Obrigada. Jesus, muito obrigada. Toma nossas vidas nas tuas mãos. Estamos diante da tua palavra. Que o teu Espírito Santo nos ilumine, nos guarde, nos ensine. Nós precisamos do Senhor, de tal forma que sejamos edificados e estas palavras venham fazer parte do nosso cotidiano. Alimenta a nossa fé. Precisamos, Senhor, que esta compreensão, que esse viver diário esteja de acordo com a tua vontade, para que venhamos a crescer. Obrigada, Senhor, pela tua palavra e pelo cuidado com as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Até o próximo encontro. Amém.